Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa. Eu sou a presidente da LASC, uma das coordenadoras da LMFC, e eu participo do GT de pesquisa da LASF. Nosso evento foi organizado pela Liga de Saúde Coletiva da UBRA e pela Liga de Medicina, Família e Comunidade da URGS, com apoio da LASF, Sanarflix, RMed, Jaleco e Atual Científica. Os sorteios e apresentações dos patrocinadores serão feitos no intervalo entre a segunda e a terceira palestra, e no final do evento. Lembrando que são 3 validações de presença durante o evento. Para que tu consiga ganhar o certificado, tem que ter validado dos 3 formulários. Os formulários estarão na descrição de vídeo e no chat. Além disso, o formulário de perguntas para os palestrantes também está na descrição do vídeo. O primeiro já está liberado, ele vai ficar aberto até às 4h45. Bom, então, agora eu quero dar as boas-vindas aos participantes. Obrigada por escolherem passar a sexta-feira com a gente. E a nossa primeira palestrante, a Raquel da Rocha Schmidt Domingos, que é bibliotecária da Faculdade de Medicina da URGS, com o tema Como buscar artigos, quais ferramentas e fontes utilizar. Boa tarde, Raquel. Muito obrigada pela tua participação no nosso evento. E tu pode iniciar, assim que o dia estiver pronto, pode iniciar a tua aula. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os participantes. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Primeiramente, agradecendo, então, a ti, Luísa, e a todos os demais, né, envolvidos na organização deste evento. Um evento tão importante, a Jornada Interliga de Produção Científica. A ideia é que nós conversemos hoje, então, sobre alguns aspectos, né, que envolvem a produção científica. E o meu nome é Raquel, como a Luísa já comentou. Eu integro a equipe da Faculdade de Medicina da URGS, mais especificamente atuando na biblioteca FAMED HCPA. A biblioteca que é a nossa jovem anciã, né, que neste ano celebra seus 120 anos de atuação. Então, é muito gratificante estar aqui com vocês, participando deste momento. A ideia aqui, então, é focar um dos aspectos, né, que envolvem a produção científica, focando especificamente a busca na literatura científica. E eu gostaria de apresentar agora, conversar com vocês a partir de uma apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, dentro dessa ideia de trabalhar como buscar artigos científicos e pensar também quais ferramentas, né, podemos utilizar para realizar essas buscas. Sabendo que a busca na literatura científica, ela envolve alguns aspectos que nós precisamos atentar bastante, né, que são os procedimentos sistemáticos, né? A busca na literatura, ela precisa estar organizada, precisa ter, se cuidar de vários aspectos, para que uma das questões é que ela seja reprodutível depois. Para isso, precisa ter sistematização das informações, né? É importante também o conhecimento das diversas fontes de informação. Então, conhecer um pouquinho das bases de dados, dos buscadores, portais de pesquisa, para saber em que momento utilizar, que ferramenta utilizar para qual pesquisa, né? E também é importante conhecer as formas de indexação destes assuntos que serão pesquisados. Então, a ideia eu quero colocar para vocês aqui, eu construí essa apresentação pensando de uma forma assim mais prática de como construir uma busca, né, de como construir uma estratégia para que alcancemos resultados importantes e relevantes nas nossas pesquisas, né. Dentro, nesse sentido, então, as etapas da busca,
eu quero destacar essas 4 etapas, né, que é a seleção das fontes, que contemplam a temática a ser pesquisada, destacar também a definição dos termos de busca relacionados ao tema, e então destacando os vocabulários controlados que as bases de dados possuem. Nem todas possuem vocabulários controlados, mas a área da saúde é uma área que é bastante organizada no que se refere à informação científica, né? Então, eu quero me deter em alguns vocabulários e mostrar para vocês a importância deles. Trabalhar também a construção da estratégia de busca, utilizando operadores booleanos, aspas, símbolos de truncagens, mostrando alguns filtros de pesquisa da base, né? São aspectos também importantes para que a pesquisa seja realmente efetiva. E, por último, sempre uma indicação, né, que nós sempre colocamos, de que os resultados sejam observados e avaliados, né, para que se adeque a essa estratégia, se modifique, né, ou se construa novas estratégias até chegar a resultados satisfatórios. Dentro dessa ideia da seleção das fontes de informação, eu quero destacar as bases de dados e os portais de pesquisa. As bases de dados, elas são repositórios de informações bibliográficas que são estruturadas de forma a permitir a consulta, a atualização frequente, né? São recursos bastante importantes e é principalmente importante assim, enfatizar que existem bases de dados para as mais diversas áreas do conhecimento. E, no caso, hoje aqui eu quero me deter nas bases de dados da área da saúde, né? E não vou esgotá-las, né? Mas destacar as que são mais utilizadas e comentar algumas coisas sobre elas. Importante saber, assim, que existem bases de dados referenciais e existem bases de dados de texto completo. As referenciais são aquelas em que, ao consultar algum assunto, o resultado que nos vem são as referências bibliográficas, muitas vezes também os abstracts, né, os resumos destes artigos, destes documentos, e tem as outras bases de dados que vêm o texto completo. Essas que são referenciais, muitas vezes, até aqui eu coloquei alguns exemplos, né? PubMed, a Embase, a Lilacs, a Web of Science, Scopus, Sinal, são exemplos de bases de dados referenciais. Mas muitas vezes, ao buscar documentos nessas bases, nós temos o acesso ao texto completo. E aí vocês podem até me perguntar, mas como assim? Se são referenciais, né? Mas isso é bastante importante vocês pensarem sobre isso, porque elas trazem o texto completo porque existe alguma conexão com algum recurso que possui o texto completo. Por exemplo, se vocês estiverem pesquisando na PubMed e vocês estiverem logados, identificados com seu login e senha, né, institucional, no portal da CAPES, que é um recurso que tem centenas, milhares de artigos, muitas das referências que vocês buscarem nessas bases referenciais, vocês terão acesso completo, porque vocês estão vinculados a um recurso que possui o texto completo, né? Então, é bem importante estar atento a essas questões, às vezes pequenos detalhes que vão fazer diferença, né, na busca de informação. E um exemplo de texto completo seria Cielo, tem a PubMed Central, que traz apenas documentos em texto completo. E outra, eu vou mais adiante entrar um pouquinho mais especificamente nas bases de dados. E tem os portais de pesquisa, que permite o acesso a inúmeras fontes de informação, né? Então, até eu quero comentar com vocês um pouquinho
sobre o portal da CAPES. O portal da CAPES é um exemplo, e melhor exemplo, assim, de um portal de pesquisa, né, onde nós temos inúmeras fontes de informação. É um melhor caminho, né, quando buscamos bases de dados, quando buscamos artigos, quando buscamos revistas científicas, é um recurso muito importante. Eu gostaria de enfatizar para vocês, eu imagino que quem está assistindo agora, né? Vocês têm vínculo com a URGS, têm vínculo com a UBRA ou outras instituições. O portal da CAPES, ele está disponível para todas as pessoas que têm vínculo com essas instituições. Então, uma forma de acessar o portal da CAPES é via acesso CAF. Por quê? Se vocês não se logarem, acessando ali bem acima no site e se identificando enquanto URGS ou UBRA ou outra instituição, onde você vai colocar o seu login e senha institucional, vocês têm acesso igualmente ao portal da CAPES, mas somente a conteúdos que são livres. Então, lembrem sempre, para buscarem no portal da CAPES e usufruir deste mundo de informação, né, que tem ali, vocês precisam fazer o seu login, certo? E falando um pouquinho assim do portal da CAPES, né, ele é um recurso que vocês podem fazer busca por assuntos, mas aqui nós, pensando em busca por assunto, nós recomendamos sempre, quando é uma busca mais especializada, uma busca mais refinada, onde vocês querem construir uma boa estratégia de busca, por exemplo, quando precisa para uma revisão sistemática ou para uma revisão de literatura mais completa, as bases de dados são a melhor indicação. Mas para uma busca mais rápida, preciso de artigos sobre determinado assunto mais rapidamente, o portal da CAPES, na opção busca por assunto, pode ser uma boa ferramenta também. Pelo portal da CAPES também é possível, né, buscar artigos de periódicos, e aqui é o forte do portal, né? Existem milhares de revistas que estão com seus conteúdos disponíveis aqui através do portal da CAPES, então é bastante importante utilizar e conferir isso, né? Nós temos também o portal da CAPES, ele possibilita a busca de livros eletrônicos, não é o forte do portal, mas existem muitos títulos de livros que vocês podem utilizar, né, a partir do portal. E tem a busca por bases de dados. O que significa essa busca? É porque a partir daqui do portal da CAPES, vocês conseguem acesso a inúmeras bases de dados que, se não for pelo portal, vocês não conseguem acessar. Eu rapidamente assim dou um exemplo, na área da saúde é bastante importante, a base de dados Embase. Ela é uma base de dados bastante cara, e bastante reconhecida na área, né, da saúde, e nos últimos tempos, nos últimos meses, o portal da CAPES incluiu o acesso a essa base. Então, para acessá-la, somente conseguimos através do portal da CAPES. E tem outras bases que são multidisciplinares, por exemplo, que são referência, a Web of Science, a Scopus, são outras bases de dados bastante importantes e utilizadas nas pesquisas. O acesso a elas também é feito somente pelo portal da CAPES. Então, eu recomendo, assim, e incentivo vocês a utilizar o portal da CAPES, porque a partir dele nós temos acesso a inúmeras fontes de informação, certo? Eu vou seguindo, então. Pensando
como eu falei, a ideia de conversar um pouquinho sobre pesquisa de uma forma mais prática, né? Prática no sentido de aplicando o conhecimento, né? Então, é importante, dentro daquelas etapas, né, da pesquisa, que a gente conheça algumas ferramentas, mas, e para isso, é importante a gente ter uma questão de pesquisa, né? Tudo começa quando nós temos uma questão, quando nós temos um assunto a ser pesquisado. Então, a partir dali, a gente começa a buscar documentos que possam responder as nossas perguntas, as nossas questões, né? E aqui, para um exercício rápido, eu coloquei o que seria o papel qual seria o papel do médico de família frente à Covid-19. Qual seria a atuação do médico de família frente à Covid-19? Um assunto que está bastante atual, né? E que nos atinge bastante. Eu coloquei este assunto para nós pensarmos, né, e destrincharmos isso para uma pesquisa. O que eu coloco como sugestão inicialmente? Estruturar essa questão de pesquisa em conceitos. Claro que é uma pesquisa muito simples essa que eu trago aqui, mas ela dá uma ideia de como vocês construírem, inclusive, uma pesquisa bastante complexa, com muitas variáveis, né? Então, vamos estruturar essa questão. Eu preciso definir os termos. Eu preciso conhecer a terminologia desses assuntos, desse tema que eu quero consultar, que eu quero saber mais, que eu quero buscar documentos, né? Então, eu preciso listar estes termos, eu preciso saber se tem os vários sinônimos ou termos relacionados a esses termos, né? Então, dentro dessa ideia de dividir em conceitos, o que é o meu assunto? Tá dentro de medicina de família e comunidade, é meu assunto, né? E o médico de família também é um assunto que me interessa, e relacionado à Covid-19, ao coronavírus. Eu poderia até enumerar outros sinônimos para estes termos, né? Mas os meus assuntos, meus conceitos são esses, né? Então, qual seria o próximo passo dentro dessa ideia de pensar a terminologia mais científica para estes conceitos que eu quero trabalhar? Aqui vem uma questão importante. Pensando em terminologia, eu preciso saber que existem vocabulários controlados dessa literatura científica e que essas bases de dados mais específicas, especializadas, elas se valem desses controles de termos, né, para incluir os seus documentos, né, nas suas bases de dados. O que são os vocabulários controlados? Eles são uma lista de descritores, de termos de uma determinada área. E eles são usados para controlar sinônimos, para facilitar a indexação e recuperação da informação. Porque as bases de dados não são apenas um depositório, só depositam ali e colocam documentos. Não, para incluir um documento numa base de dados para que nós recuperemos, é feito todo um tratamento dessa informação, são extraídas palavras-chave de cada artigo, palavras principais, e aí, para que nós possamos recuperar depois. E para fazer esse tratamento dessa informação, os técnicos que realizam essa tarefa, eles se valem desses vocabulários controlados. Então, por isso é importante a gente conhecer um pouquinho, talvez não digo profundamente, mas saber que existe e saber onde acessar quando precisa consultar. No caso da PubMed, ela possui um vocabulário controlado próprio que se chama MESH. O MESH, até eu coloquei aqui o endereço nessa apresentação, depois eu vou deixar à disposição da organização do evento a melhor forma de, se precisar, vocês consultarem depois dessa apresentação. Então, o MESH é o controle de termos da base de dados PubMed. Já a base de dados Embase,
também da área da saúde, possui um outro vocabulário próprio que se chama Entry. E o vocabulário Entry, o acesso a ele é na própria base de dados Embase, que, por sua vez, é feita através do portal da CAPES, né? E também vou destacar hoje aqui um outro vocabulário de termos, que é o DEX, que é Descritores em Ciências da Saúde, que é utilizado nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, a LILACS, por exemplo, que é uma base de dados latino-americana em ciências da saúde, se utilizam o vocabulário DEX. O DEX tem uma característica bastante importante, que eu gosto sempre de destacar, que ele é um vocabulário multilingüe. Ele traz os termos em português, inglês, espanhol e francês. Então, o DEX, muitas vezes ele é utilizado quando estamos iniciando uma busca e muitas vezes não temos muita firmeza do termo em determinada língua que estamos buscando, ou conhecemos aquele termo só numa língua, queremos conhecer um pouco mais em outra. O DEX é um recurso bastante interessante. E o DEX, ele é a tradução do MESH. Então, isso também ajuda, né, a decifrar, muitas vezes, algumas questões que envolvem a terminologia, né? Então, por isso é bastante importante a gente conhecer um pouco desses vocabulários controlados quando a gente vai construir uma estratégia de busca. Voltando, então, e continuando, né, nessa ideia de segmentar os termos e conhecer a terminologia de cada um destes assuntos que eu estou buscando, então, para medicina de família e comunidade, eu fui no MESH e vi que o termo que eles indicam para utilizar para medicina de família e comunidade é family practice. Ok, então já sei que quando eu for buscar documentos desse assunto, este termo não pode faltar. E eu vi também que para médico de família, o MESH indica o termo Physician's Family. Também da mesma forma. Importante eu saber para incluir na minha busca. E já o Covid-19, que é o meu outro conceito, né? Eu fui no MESH, ele não aparece especificamente Covid-19, nem como coronavírus, mas ele aparece Covid-19 e aparece indicando que ele é um conceito suplementar. Imagino, por ser um termo mais novo, né, que ele está surgindo este ano, né, que então ele aparece no vocabulário controlado desta forma. E da mesma forma, eu construí aqui, então, a outra coluna, né, destacando o vocabulário Entry. E especialmente para mostrar para vocês essa diferença. O vocabulário Entry, que é da Embase, comparando ao MESH, existem vários termos que são iguais, muitas vezes. Mas, às vezes, como neste caso aqui, os termos não são iguais. Então, se eu estou buscando medicina de família e comunidade lá na Embase, eu preciso incluir General Practice, porque ele diz que se eu buscar por medicina de família e comunidade, eu devo utilizar esse termo. E quando eu estou buscando médico de família, o Entry da Embase me diz que eu devo usar apenas Physician, e não Physician's Family, como o MESH. Então, percebe bem o quanto é importante a gente conhecer as diferenças que ocorrem em cada vocabulário. E já o termo Covid-19, esse conceito, né, no Entry, já aparece como um termo Entry mesmo, e aparece como Coronavirus Disease 2019. Então, aqui, dá para a gente ter uma ideia do quão diferente são, né, os termos em cada base de dados, e que eu preciso estar atenta
para que os resultados que eu quero obter na minha pesquisa possam ser satisfatórios, né? E eu quero destacar também o vocabulário controlado, tem uma característica muito interessante, que ele traz o termo como um vocabulário mesmo, uma lista de termos, mas ele traz uma definição deste termo, uma definição científica, obviamente, né, deste termo, e traz uma hierarquia deste termo também, mostrando que termos outros estão vinculados a este assunto, às vezes vamos chamar de subassuntos, né, dentro destes assuntos, e ele traz essa hierarquia. Isso nos ajuda a definir e afirmar ou não, muitas vezes, né, se aquele termo é o que eu estou querendo mesmo. Muitas vezes a gente elege um termo, quando vê no MESH, por exemplo, vê que a definição não é bem aquilo que eu esperava. E aí eu vou buscando e encontro um outro termo que é mais específico. E logo as minhas buscas vão ser mais frutíferas, né? Eu vou conseguir resultados mais relevantes. Continuando, então, aqui, após eu ter essa ideia de conhecer a terminologia, eu preciso pensar, esses são os termos, MESH, por exemplo, são os termos autorizados, ali indicados como os termos principais, né? Mas não quer dizer que nos artigos este assunto não apareça também sobre outras formas, ou sinônimos, ou termos relacionados. E aí eu tenho que pensar isso quando eu estou construindo a estratégia, porque na minha estratégia eu devo incluir os termos MESH, ou entry, no caso, mas também eu preciso conhecer quais são os termos relacionados a este assunto. Ou seja, eu preciso ver a partir de artigos que eu já tenha lido, ou de indicações que muitas vezes temos de profissionais que já trabalham na área, né, com a sua experiência. E o próprio vocabulário controlado, além dos sinônimos, da hierarquia dos termos, ele traz também os termos relacionados. No caso do MESH, ele chama de entry termos, que são esses termos que nós chamamos de termos livres, né, que são essas variações deste termo. Já na Embase, ele chama de sinônimos mesmo. No próprio vocabulário controlado aparece lá o conceito, né, o significado, a hierarquia e também os sinônimos, que são esses termos que eu vou incluir na minha pesquisa como termos livres. E quando eu construo essa estratégia, eu preciso identificar quais são os termos MESH, quais são os termos livres que eu quero incluir na minha busca, né? E aí, eu coloquei aqui nessa tabelinha, nesse quadro, né? Ó, os termos, a terminologia MESH. Family Practice é um termo MESH, então ele vai ter essa notação de MH. Physicians Family também é um termo MESH, vai ter essa denominação de MH, como vocês podem observar. Já os termos livres, eles não são termos MESH, obviamente. Nós colocamos com TW, ou Text Word, né? Por quê? Com essa notação aqui, eu identifico que eu quero que, se aparecer Family Practice, ou Family Physician, ou Family Physicians, então, por isso o asterisco aqui, eu vou falar mais adiante, se aparecer esses termos no título, nas palavras-chave que o autor deu para esse artigo, ou no resumo deste documento, eu quero que me traga, além dos termos MESH que já alguém, ao indexar esse artigo, já deu ao fazer a indexação. Então, eu preciso colocar essas notações para informar e construir essa estratégia de busca. Da mesma forma do entry, ó, os termos que são termos entry,
a anotação que nós devemos colocar é /exp. Ó, aqui como physician, /exp. Coronavirus Disease 2019, /exp, porque são termos em tree. Já estes outros termos, eu também quero incluir na minha busca, mas eu já sei que eles não são termos em tree. Mas se eles aparecerem na busca, eu quero, porque tem a ver com o assunto que eu estou buscando. Diferente do Mesh, da PubMed, que quando eu quero um termo livre, eu coloco TW, né? Na Embase, quando eu quero um termo livre, eu coloco essa anotação. 2 pontos, TI, vírgula, AB, vírgula, KW. Chatinho, né? Mas é bem importante porque os resultados, depois a gente vê bastante diferença quando a gente atenta para esses detalhes nessa construção. Certo? Então, outro aspecto importante quando a gente está pensando nessa construção da estratégia de busca, né? Eu preciso pensar nessas conexões destes termos. Até agora eu coloquei, o que a gente viu? O termo mesh, né? O termo que foi indexado, também os termos livres, sinônimos. Mas como é que eu faço essas conexões entre os termos, né? Nós utilizamos os operadores booleanos, que são, vocês devem já ter ouvido falar, já conhecer um pouco, né? O AND, o OR e o NOT, que são os principais. Então, o AND eu vou utilizar para conectar os termos da pesquisa que eu quero que sejam recuperados. Então, por exemplo, eu quero conectar o assunto Family Practice and COVID-19. Se eu colocar o AND entre esses dois termos, eu vou recuperar documentos que contenham estes dois termos. Certo? Diferente do OR, esse segundo operador, ele é um operador que acrescenta termos para ampliar a busca. Então, o OR, se eu colocar COVID-19 OR Coronavirus Disease 2019, ele vai buscar tudo que tiver de COVID-19 e tudo que tiver de Coronavirus Disease 2019. Se eu tivesse colocado AND aqui no lugar do OR, neste caso aqui, ele buscaria documentos que tivessem os dois assuntos num mesmo documento. Mas quando eu coloco OR, pode ser que tenha um documento que apareça só COVID-19, o outro só apareça Coronavírus Disease 2019. Então, o operador booleano OR, ele recupera documentos que contêm pelo menos um dos termos. E o NOT, ele exclui registros que contenham determinado termo da pesquisa. Então, se eu estou buscando, por exemplo, medicina de família, mas eu não quero nada que se refira à hospitalização, eu posso colocar esse termo, Family Practice, not hospitalization. Certo? Então, é um operador também utilizado, mas já adianto assim, que deve-se evitar o uso do not, mas porque ele acaba limitando muitas informações. O uso do AND e do OR é o que é mais utilizado quando a gente constrói uma estratégia de busca, que nós vamos ver em seguida. Outros operadores importantes que a gente precisa pensar e atentar, né, são as aspas. Então, que são, quando tem termos compostos, é importante a gente utilizar para que a busca recupere somente aqueles documentos que contêm os dois termos juntos. Então, o próprio Google, quando nós vamos fazer uma busca, se tu coloca uma palavra solta, ele recupera inúmeras coisas. Já se tu coloca um termo entre aspas, ele vai recuperar exatamente aquilo.
Então, as aspas é bastante utilizada nas estratégias, no caso, quando nós temos termos compostos. O uso de aspas, de asteriscos, desculpa, ele também é bastante utilizado para indicar as variações a partir do prefixo ou do radical digitado. Então, até um exemplo que eu havia comentado anteriormente, family physician, se eu colocar o asterisco aqui no final, ele vai buscar family physician, family physicians, né? Se for plural, se aparecer, ele vai trazer também. Então, é importante esse operador de truncagem, porque ele vai recuperar documentos, as variantes, né? Ou também o plural, singular ou plural. E outro operador importante na construção da estratégia é o uso de parêntese. Ele é importante para compor as estratégias, né, de busca quando existe mais de um operador booleano. Então, por exemplo, se eu quero juntar esse termo family practice, que é um termo mesh, então vai ter o MH, também com family practice como um termo livre, porque se não apareceu como um termo indexado, mas apareceu lá no resumo de um trabalho este termo, eu quero que me traga também. E se eu quiser family physicians, né, e juntar também com family physicians, como TW, como MH, eu tenho aqui mais de um termo, e que eu quero, na verdade, construir e juntar todos estes termos para relacionar com um outro assunto. Então, aqui eu vou utilizar o parêntese, ó, no início e no final. Ele vai recuperar documentos segundo a lógica de precedência definida. Certo? E aí? Pensando na busca em bases de dados, né? Como vocês viram, há essas diferenças entre terminologias, então, por isso, é bastante importante, se a gente vai construir uma estratégia de busca, eu tenho que pensar que eleger uma principal e construir essa estratégia, né? E verificar os resultados, ver se ela está de acordo com o que eu preciso. E depois, se eu quiser saber se em outra base de dados eu quiser consultar também em outra base de dados, eu preciso lembrar que cada base precisa ter a sua estratégia, porque ela utiliza linguagens um pouco diferentes, como a gente viu do próprio vocabulário controlado, né? Então, cada base de dados possui termos diferentes, né? Como até já enfatizei quando eu estava anteriormente falando. A PubMed, a Cochrane, a Lilacs, elas utilizam o mesh. Então, ela vai utilizar family practice. Já em Basic, que utiliza o entry, ela vai usar general practice. E se eu quiser fazer uma busca também na Scopus, que é uma outra base de dados, só que com característica mais multidisciplinar, ela não é tão específica da saúde como essas que eu estou destacando, né? A Scopus é maravilhosa, a base de dados, dentro das suas características, mas ela não tem um controle de termos, ela não tem um vocabulário controlado. Então, eu preciso, quando eu for pesquisar lá, eu vou incluir todos os termos que eu verifiquei já que existem para descrever determinado documento. Da mesma forma que os termos são diferentes, né? As tags, que as etiquetas, né, ao lado dos termos, também são diferentes, como eu comentei. PubMed para termos mesh vai ser MH, a Embase vai ser /exp, a Scopus, como ela não tem um vocabulário controlado, ela tem uma outra forma de colocar. Se eu quero buscar esses assuntos no título, no abstract, nas palavras-chave, eu vou colocar desta forma aqui, para construir a minha estratégia. Ok? E aqui eu trouxe, então, pensando
neste assunto, né, da Covid, relacionado a um médico de família, enfim. Como é que a gente vai construir, então? Aqui resultou nessa estratégia. Eu tenho, então, family practice como um termo mesh, né? Or, porque eu também quero, se aparecer family practice como um termo livre, eu também quero. Eu quero, se for um artigo que falar só do médico de família relacionado à Covid, me interessa. Se for só de medicina de família e comunidade relacionado à Covid, também me interessa. Então, todos esses termos que eu quero relacionar com a Covid, eu vou colocar entre parênteses aqui. Vocês conseguem enxergar? Espero que sim. Eu coloquei colorido para destacar, mas... E aqui, ó, eu agora vou utilizar o operador AND, porque eu quero relacionar este termo com a Covid. E aí eu vou acrescentar todos os termos que eu levantei sobre a Covid. Tanto o termo MESH, que ele colocou como um conceito suplementar, como se aparecer Covid como um texto Word, que é palavras do título, o abstract, ou palavras-chave do autor, eu quero que me traga. Então, eu vou colocar entre or. E aí, todas as variações deste termo, e vou também colocar entre parênteses. E aí, eu tenho esses conjuntos, né? Esses dois conjuntos que estão entre parênteses, se relacionando. E aí a busca vai me trazer somente documentos que tratam deste assunto, médico de família ou medicina de família, relacionado à Covid. Certo? Aqui, enfatizando mais uma vez que apenas um exemplo, né? O próprio termo Covid, ele tem várias outras variáveis que podem aparecer na literatura, então, se for se fazer algo bem específico mesmo, eu acrescentaria aqui mais or e os outros termos para que não se perca nada, né, relacionado a este assunto. Ok? Da mesma forma para Embase. Eu construí aqui, então, a lógica é exatamente a mesma, apenas fazendo uma tradução. O termo para medicina de família, /exp, que é o termo entry, or general practice, como um TIABKW, que é palavras do título, do abstract, ou palavras-chave do autor. Eu acrescentei family practice, porque eu sei que é um termo que aparece na literatura, embora não seja o termo entry, mas ele aparece. Pode estar num abstract, num artigo, no título, né? Então, e se eu conhecer outro termo que eu identifique que aborde este assunto, que tem a ver com este assunto, que seja um sinônimo, eu acrescento com or. E, da mesma forma, eu faço a conexão com o meu outro conceito, que é a Covid-19, que no entry tem um termo específico, que eu vou também colocar /exp, or, e os outros sinônimos que eu venha a localizar, identificar. Lembrando que aqui eu não esgotei todos os sinônimos, né? Apenas para mostrar um exemplo para vocês. E agora, falando na estratégia, né? Eu construí essa estratégia, então tem algumas dicas, assim, importante vocês estarem atentos, que é o que nós não recomendamos que se faça a estratégia e copie ela, faça ela direto lá na base de dados. Nós recomendamos sempre que seja utilizado o bloco de notas para construir a estratégia e copiar e colar depois essa estratégia na caixa de busca, até para ficar também com registro disso, né? Mas porque num editor a gente consegue verificar melhor a construção dessa estratégia. E nós recomendamos que se evite usar o Word,
porque muitas vezes ele carrega formatação de caracteres que pode prejudicar o resultado da busca. Então, isso são algumas dicas assim que a gente dá já na prática, né, dessa construção dessas estratégias. E aqui eu só capturei então a tela principal, né, da base de dados PubMed, que eu tendo feito essa estratégia num bloco de notas, né, eu copio essa estratégia na caixa de busca, e aí, não sei se vocês conseguem enxergar, que fica bem pequeno, né? Mas aqui tem aquela estratégia que eu mostrei em 2 slides anteriores para recuperar os documentos. E aí eu copio, colo aqui a estratégia, clico na pesquisa, né? Aqui em Search, aqui, e aí ele vai para a minha tela, ele mostra a tela de resultados. Essa estratégia construí de maneira bem simples, né? Então, o próprio resultado pequeno, ele trouxe 46 resultados. Ele aqui na página que ele mostra estes resultados. E mostra aqui à esquerda os filtros que tem nessa base de dados que vão nos ajudar a refinar melhor a nossa busca, se houver necessidade, porque muitas vezes os resultados são muito grandes, né? Então, a gente precisa refinar algumas coisas. Então, são filtros bem importantes também. Também tem a opção, entre inúmeras funções, a base de dados, né? Ela possibilita enviar esses resultados para um gerenciador de referências. Então, é bem importante isso também. Da mesma forma, a base de dados em Base. Quando a gente entra na base de dados em Base, na minha Search, ele permite várias formas de realizar a pesquisa. E aqui, nesse caso, nós recomendamos, quando a gente já tem uma estratégia pronta, utilizar a forma avançada. E aí, vir nessa caixinha e colar aqui a estratégia copiada já, né, que já foi elaborada anteriormente, para que venham os resultados. Da mesma forma, a interface um pouco diferente, mas também os filtros são possíveis fazer, aparecem à esquerda, o número de resultados que vem, né, e a lista desses resultados vocês visualizam abaixo. E, além entre várias funções da base, né, também é possível exportar para gerenciadores de referência. Ok? E eu quero só colocar alguns lembretes importantes, né, pensando nessa construção, que é importante sim, analisar os resultados e ver a pertinência desses documentos, né, para pesquisa, porque muitas vezes, ao analisar, a gente pode ver, inclusive, modificar algum termo da estratégia, acrescentar ou retirar algum termo, quando a gente começa a fazer essas análises, né? Nos artigos relevantes, então, verifique também se não há algum termo que não tenha sido contemplado na estratégia. Isso ajuda a lapidar e a fortalecer mais a estratégia que vocês estão construindo, né? Outra questão importante que eu já havia falado é o portal CAPES, né? Como referência, assim, ele é excelente fonte para localizar artigos em texto completo. Então, após as buscas, né, se vocês têm interesse. Lembrando também que o acervo físico das bibliotecas também é uma ótima fonte para localizar artigos, especialmente coleções de anos anteriores. A gente ouve muito, né? Já busquei em todos os lugares, não existe esse documento. E aí a gente vai ver, na verdade, são documentos, às vezes, anteriores ao ano de 2000,
e aí estão disponíveis nas nossas coleções das bibliotecas. Então, lembrem sempre das bibliotecas neste sentido. Uma outra questão bem importante, né, que são as referências que vocês selecionarem a partir dessas buscas, é importante que elas estejam organizadas para futura leitura, para citação, né? Então, a gente sugerimos sempre a utilização de gerenciadores de referência. Não sei se vocês já têm utilizado, se conhecem, e até nós coloquei aqui algumas informações sobre os gerenciadores, né? As principais funções de um gerenciador de referência. Para quem ainda não utiliza, eu recomendo fortemente que utilizem. Eles são importantes para criar e organizar uma biblioteca pessoal de referências, de documentos, né, imagens, arquivos. Eles facilitam a organização das leituras de vocês, reunindo referências bibliográficas automaticamente a partir das bases de dados ou do computador, de documentos que vocês tenham. No caso das bases, como eu mostrei, os 2 exemplos da PubMed e Embase, é possível aquelas buscas realizadas, vocês exportarem diretamente aquela lista de referências para um gerenciador. E a partir dali vocês ir trabalhando. Facilita também o fichamento, vocês podem no gerenciador fazer anotações, fazer resumos, comentários que serão úteis depois, quando vocês estiverem escrevendo o documento. Né? Os gerenciadores de referências também auxiliam na formatação das citações instantaneamente, de acordo com as normas, Vancouver, ABNT. Muitas vezes vocês estão com o artigo totalmente pronto, se fizeram utilizando o gerenciador, submeteram para uma revista onde as normas eram Vancouver. Então, vocês podem fazer tudo de acordo com Vancouver. Não foi aceito, vocês vão submeter uma outra revista. E aí essa revista utiliza um outro padrão de referências, de citações, por exemplo, utiliza a APA ou a BNT. Vocês, usando os gerenciadores de referência, com apenas 2, 3 cliques, vocês já resolvem toda essa situação. Não precisam fazer tudo novamente. Então, tem muitas funções interessantes. Os gerenciadores geram automaticamente as listas de referência, né, a bibliografia no final do trabalho. Quando é 1, 2, 3, tranquilo, é fácil. Mas e se o trabalho de vocês tem 200 referências? Então, ele ajuda nessa organização, né, gerando automaticamente essas listas. E também para compartilhar referências com grupos, né? Os gerenciadores também favorecem a interação entre os pares, né, de vocês. Eles possuem uma rede social acadêmica que permite essa interação. Então, os gerenciadores são bastante interessantes, né, dentro desse caminho, né, que a gente vem percorrendo quando a gente busca um documento e até o momento que a gente vai escrever, vai trabalhar com as informações levantadas. E, por último, né, gostaria de comentar, assim, enfatizando sobre, dentro dessa ideia de obter artigos, né, que vocês selecionaram, fizeram a busca, levantaram determinados artigos, e agora? Muitas vezes vocês vão encontrar somente a referência, e aí querem buscar os artigos propriamente ditos, né? Novamente eu enfatizo, o portal da CAPES é um dos melhores caminhos para isso. Naquela opção de busca por assunto, vocês podem pesquisar o título do artigo ali, entre aspas, e aí vocês já vão, se tiver no portal da CAPES, ele traz. Ou pela referência, vocês veem o título do periódico, podem buscar também pelo título do periódico no portal da CAPES e encontrar o artigo. Outro lugar, imagino que vocês já estejam utilizando, né, que é o próprio Google, mas aí com essa dica de colocar entre aspas o título do artigo em questão que vocês estão buscando.
muitas vezes a gente encontra facilmente o artigo, o documento dessa forma. E um outro local que eu recomendo é vocês contarem com as bibliotecas próximas a vocês. As bibliotecas universitárias, bibliotecas especializadas, né? Porque possuem acervos físicos bastante representativos, especialmente em livros, documentos. Claro que o nosso foco aqui é busca de artigos, né? Mas ampliando um pouco mais, a busca da informação científica, né? As bibliotecas possuem acervos bastante representativos. De artigos, muitas vezes, dos seus acervos, terão coleções mais antigas. Nós mesmo, na Biblioteca FAMED HCPA, nós temos uma coleção gigante de periódicos, né? Mas anteriores ao ano de 2000. Então, a partir de 2000, a grande maioria já está sendo possível acesso através das fontes digitais, né? O próprio portal da CAPES. Um outro caminho para localizar artigos, né, é o serviço de comutação, é o serviço de troca, né, que as bibliotecas possuem, que podem auxiliar vocês fazendo contato com outras instituições e conseguindo documentos que de outra forma não seria tão fácil, né? E também o apoio assim mais especializado para a realização de buscas. Então, se vocês estão a própria hoje, por exemplo, isso que nós conversamos aqui, vocês querem conhecer um pouco mais, querem aprofundar, quero conhecer um pouco mais da base de dados em Base, ou tem uma dúvida específica, conta conosco. No caso, nesse tempo, né, de pandemia, onde nós continuamos ativos, trabalhando remotamente, né, através deste e-mail, que eu coloco aqui, no próximo slide também vocês terão. Vocês podem contar conosco para tirar dúvidas, muitas vezes nós oferecemos alguns treinamentos para turmas de algum assunto que seja de interesse de vocês, nós podemos fazer também esses encontros mais personalizados, customizados, né? Então, vocês podem contar conosco para este apoio especializado nessas buscas bibliográficas. Certo? E eu agradeço a atenção de vocês por esse momento, assim, e fico à disposição, se vocês quiserem algum comentário, alguma pergunta, ou especialmente através do nosso e-mail, podem nos procurar, próprias redes sociais, né? Vocês podem contar conosco, o que a gente pode... o que nós pudermos contribuir neste caminho, né, da busca da informação, estamos aí. E era isso. Muito obrigada. Professora, muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedor. O pessoal tá elogiando muito nos comentários, porque no fim a gente acaba tendo que aprender a mexer nessas plataformas sozinhos e a gente nem fica sabendo dessas ferramentas que estão aí disponíveis para a gente utilizar, né? Então, muito obrigada. A gente separou algumas perguntas, pessoal, a gente não vai conseguir responder todas, mas a Raquel deixou o contato dela e também tá a FAMED também comentou no vídeo. Daí, se algum de vocês não for contemplados, mandem e-mail para eles. Tá, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui da Camila. Qual a base de dados tu considera a mais completa? Eu vou focar na área da saúde. Eu imagino que a pessoa esteja perguntando nesse sentido, né? Olha, as duas bases assim mais representativas são essas duas que eu enfatizei, que é a PubMed e a Embase,
com essas algumas características assim que a gente precisa conhecer, né? Que a Embase ela cobre muito da literatura europeia, enquanto que a PubMed é mais americana, por ser de origem americana. Mas daí nesse sentido eu não posso já sair avaliando essa por essa ou aquela. Já a Embase, ela tem muitos dos resultados que vêm ali, ela indexa muitos artigos de congresso, que aí só tem o resumo, já não tem o artigo completo. Então, eu preciso avaliar. Isso vai ser importante para a minha busca? Se não, eu preciso buscar, então, na PubMed, comparando as duas, né? E a PubMed, ela está, a Embase contempla todo no caso, a Medline, que é a parte indexada da PubMed. Então, num sentido, a PubMed a Embase já contemplaria toda a literatura que está indexada no PubMed e mais alguns documentos da Europa. Mas esses documentos muitas vezes não são artigos, são artigos de documentos apresentados em eventos que não são tão completos. Então, eu recomendo assim que avalie a sua busca, né, primeiro, e conheça um pouco dessas particularidades para então eleger assim qual seria a mais, e claro, analisando a área em questão sempre, né? Se é uma área diferente da área da saúde, tem que conhecer qual é a base de dados referência naquela área também. Não sei se eu ajudei, Camila. Ajudou, sim, muito. Bom, a próxima pergunta é da Júlia. Como que eu descubro qual termo utilizar em cada base de dados? Como que descobre? Primeiro, tu tem que ter a tua questão, né, de pesquisa, como eu coloquei. A partir da tua questão de pesquisa, tu já deve ter algum artigo que é referência para ti, ou alguma conversa que tu já teve com um orientador, com um professor. Então, tu já tem em mente qual é o teu assunto. E aí tu vai para os vocabulários controlados tentar localizar este assunto que tu está buscando. Então, dessa forma que eu responderia. Não tem fórmula mágica. Preciso ir fazendo uso, né, desses vocabulários controlados que vão dar este norte. E o DEX, para quem está iniciando, como eu comentei, é uma fonte importante. Certo. Tá bem. A próxima pergunta é da Fernanda. Qual a principal base de dados você indica para o aluno de iniciação científica? Eu diria assim que essas principais da área da saúde, sendo da área da saúde, né, não tem uma em especial, vai depender do foco que ele está trabalhando, né? Um exemplo, até eu não comentei na apresentação, muitas vezes ocorre de assuntos terem vínculo com outras áreas que não são da área da saúde. E aí, às vezes, é um assunto da área da saúde, mas com vínculo com outras áreas também. E aí, eu preciso consultar uma base de dados da área da saúde, daí a gente recomendamos sempre PubMed e Embase, né? Mas também olhar e pesquisar uma base que seja multidisciplinar, porque aí ele pode também trazer esse outro viés que vai complementar a minha pesquisa. Certo. Okay. Outra pergunta que foi da Cláudia e do Bernardo. Qual gerenciador você recomenda? Olha, nós estávamos recomendando né, o Mendeley, por ser um gerenciador que ele é de acesso livre, né? A gente acessa de forma gratuita e bastante completo. E também, só que para revisões sistemáticas, que é uma metodologia que muitas vezes demanda assim, muitas referências, e aí precisa ser um gerenciador mais robusto, ele começou a dar algumas probleminhas. E aí a gente viu que o Zotero
assim, ajudava melhor em algumas questões. Mas também, eu diria assim, o Mendeley, os Zotero, são os dois muito bons. Então, tem que ver algumas especificidades, muitas vezes, né? Tem o EndNote, que também é muito bom, mas ele é muito bom a versão que é a versão desktop, que é paga. Então, precisa ser avaliada. Se tu vai, já a versão web, ela é mais limitada do EndNote. Então, precisa... Então, assim, de modo geral, recomendaria o Zotero e o Mendeley. Certo. Então tá, prof, muito obrigada pela tua disposição em participar com a gente. O pessoal adorou de verdade. Então, assim, eu recomendo que vocês contatem a biblioteca da FAMED, que está já na descrição no chat, e também a professora mostrou, para mais perguntas, porque eles são super solícitos e estão sempre ajudando a gente. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço, Luísa, toda a equipe aí e a todos que participantes do evento, né? Foi um prazer estar com vocês aqui e contem conosco no que pudermos ajudar, podem contar conosco ali na biblioteca. Uma boa tarde, o evento continua, né? Então, um abraço para todos. Um abraço. Então,